Olá pessoal, espero encontrá-los bem. Aqui é o professor Marcos e vamos dar continuidade aí com o estudo das propriedades periódicas. Vou apresentar para vocês agora mais uma propriedade periódica, que é a densidade. Como que nós percebemos uma ordem de crescimento da densidade dos elementos químicos inseridos aqui na nossa tabela periódica. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é densidade? Densidade nada mais é do que a relação entre massa e volume de uma determinada substância. Se eu analisar a massa e o volume e fazer o coeficiente massa-volume, nós teremos então a densidade. E a densidade é uma propriedade intensiva da matéria. O que vem a ser as propriedades intensivas da matéria? São propriedades que dependem unicamente da natureza química da substância, ou seja, de sua composição. O crescimento da densidade dos elementos químicos na tabela periódica acontece sempre de cima para baixo e para o centro. Então nós temos aqui crescimento na vertical ocorrendo de cima para baixo e em termos horizontais, nos períodos da tabela periódica, sempre para o centro. Coloquei aqui como indicação o elemento químico mais denso que nós temos, que é o ósmio. Ósmio e a platina têm alta densidade. A densidade do ósmio, por exemplo, é de 22,5 gramas para cada centímetro cúbico. Lembrando também que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Significa então que um pequeno compartimento no qual nós temos 1 litro de ósmio, nós teremos uma massa de 22,5 kg. É um elemento químico extremamente denso. E agora, como que nós podemos realizar experimentalmente e descobrir experimentalmente a densidade de diferentes sólidos dentro de um laboratório, numa pequena análise? Então vamos lá, pessoal. Supondo eu quero descobrir a densidade desse metal aqui, Isso daqui é um parafuso e eu quero descobrir a densidade desse metal. Quais são as unidades, quais são as informações que eu preciso? Preciso primeiramente da massa. É muito simples, basta que eu pegue esse parafuso aqui, esse metal, e levo na balança e coleto lá a informação de massa. E para eu descobrir o volume, uma forma de descobrir o volume de uma maneira fácil, prática e rápida é utilizarmos um equipamento que possa avaliar o volume a partir de um deslocamento de líquido, deslocamento de água, por exemplo. Estou em mãos aqui um equipamento de uso comum em laboratório, que é a proveta. Isso daqui é uma proveta, é um equipamento de análise de volume, tem uma exatidão média, então é de bastante confiança que o volume analisado por esse equipamento, demonstrado por esse equipamento. Então eu vou colocar água na medida que eu tenha certeza que todo o meu material vai conseguir mergulhar nesse volume de água e posteriormente então eu vou colocar esse equipamento, essa amostra de metal dentro da proveta. Então eu mergulho esse metal na proveta, a água vai deslocar exatamente em um volume que corresponde ao volume da amostra. Então eu peguei a massa através da balança e peguei o volume através de deslocamento de líquido. E assim eu vou obter então, por divisão, a massa pelo volume, obterei então a densidade aí da substância, nesse caso aqui dessa amostra de metal. Ok, pessoal? Aproveitando aqui o corpo da nossa tabela periódica, eu vou falar também a respeito de volume. Como que é a ordem de crescimento de mais essa propriedade periódica que nós denominamos por volume. O volume, pessoal, eu vou apagar aqui, esse sentido de setas aqui da densidade e vou colocar aqui a seta para os volumes das substâncias. Elas acontecem um crescimento de cima para baixo e para fora, certo? Para as extremidades da tabela periódica. Os elementos químicos que possuem maior volume estão mais abaixo da tabela periódica e mais ao extremo. Isso daqui para nós analisarmos o volume, pessoal. Volume. Mas de que maneira aí a gente pode obter o volume das amostras? Será que é a partir de qual quantidade? A partir de qual grandeza? O volume, que a gente chama-se de
volume molar. 1 mol, que é uma quantidade de matéria, e aí eu vou analisar o volume a partir dessa quantidade, a quantidade correspondente a 1 mol. Lembrando que 1 mol é uma grandeza, que representa uma quantidade que equivale a aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 unidades, ok? Nós chamamos então de volume por mol de substância. Então, nesse momento, a gente acaba de observar duas propriedades periódicas. Primeiro, densidade e segundo, volume. Densidade, ordem de crescimento na tabela periódica de cima para baixo em uma coluna e para o centro. Lembrando que eu coloquei como exemplo o elemento químico, um dos elementos químicos mais densos que nós podemos encontrar, que é o ósmio, que tem uma densidade aproximada aí de 22,5 gramas para cada ml, enquanto o volume tem um crescimento de cima para baixo e para aos extremos da tabela periódica, para fora. Ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima videoaula.